Sabe, pode ser que você esteja tão preocupado com aquilo que Deus ainda não fez, que você tenha esquecido de perceber tudo aquilo que Deus já fez por você. Existe um versículo no Salmo 40, que cada vez que eu leio ele me faz refletir demais. Davi diz assim: muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Olha a profundidade disso. Davi está dizendo assim: Deus, quando eu olho para a minha vida e começo a perceber tudo aquilo que o Senhor fez, eu não consigo nem contar. E talvez esse seja um exercício que nós precisamos recuperar também. É nós pararmos, olharmos para trás, a nossa vida, tudo aquilo que já passou, e perceber as maravilhas de Deus. Porque existe uma tendência muito grande em nós de perceber rapidamente aquilo que está dando errado, mas demorarmos muito para perceber aquilo que Deus já fez. Sabe, tudo aquilo que deu certo, o nosso linguajar humano. Então é muito fácil nós reclamarmos do que falta, é muito fácil nós olharmos para a porta que ainda não se abriu, é muito fácil nós pensarmos naquela oração que ainda não foi respondida. Mas quantas vezes nós temos parado para dizer: olha, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Davi fala de muitas maravilhas. Veja que não é uma ou duas, são muitas maravilhas. E talvez você tenha também uma história cheia de coisas que Deus fez, mas que simplesmente nós deixamos de perceber, de lembrar. Então pensa um pouco. Quantas coisas poderiam ter dado errado e não deram? Quantas situações Deus te livrou sem você sequer perceber? Quantas portas se fecharam e só depois de um tempo a gente percebe que aquilo foi proteção de Deus? Quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho para você abençoar, para você ser abençoado através dessas pessoas? Quantas vezes você achou que não conseguiria, mas Deus sustentou você, sustentou as suas forças? Quantas vezes você chegou ao limite das suas forças e ainda assim encontrou forças para continuar? Então talvez você esteja vivendo algo que um dia você pediu a Deus. E agora, porque aquilo se tornou parte da sua rotina, você já nem percebe mais que é uma bênção. Isso acontece com a gente. Nós nos acostumamos com aquilo que um dia nós ajoelhamos e pedimos a Deus, nós nos esquecemos e acostumamos e já nem agradecemos mais. Por isso o Salmo 45 ele é quase como um convite para nós recuperarmos a nossa capacidade de enxergar, de lembrar novamente. Davi também vai dizer nesse salmo: os teus pensamentos para conosco. Isso também é maravilhoso. Deus apenas ele não faz maravilhas, mas existem pensamentos de Deus a nosso respeito também. Existe uma intenção, existe um cuidado de Deus, existe propósito de Deus para conosco. E Davi vai dizer que esses pensamentos são tão numerosos que ele não consegue contar. E talvez você esteja tentando entender tudo o que Deus está fazendo, mas você não precisa entender tudo para reconhecer que Deus é bom. Você não precisa entender tudo para reconhecer a bondade de Deus, de que Ele nunca perde o controle de nada. Você não precisa ter todas as respostas para agradecer a Deus por alguma coisa. Você não precisa enxergar o próximo capítulo da sua vida para reconhecer a fidelidade de Deus nos capítulos que já passaram. E tem uma frase no final desse versículo que me chama muita atenção. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Davi ele queria contar, ele queria falar. Davi ele queria anunciar tudo aquilo que Deus tinha feito. Porque quando alguém realmente percebe a ação de Deus na própria vida, nasce dentro dessa pessoa uma vontade de testemunhar, de agradecer. E pode ser que isso esteja faltando entre nós. Nós falamos muito sobre nossos problemas, falamos muito sobre aquilo que nós desejamos, que são as nossas vontades. Nós falamos muito sobre aquilo que ainda não temos. Mas e aquilo que Deus já fez? Quando foi, sabe, a última vez que você contou para alguém
uma coisa que Deus fez por você. Quando foi a última vez que você parou e disse para você mesmo: eu preciso me lembrar dessas coisas que Deus já fez, para eu me lembrar como Deus tem sido bom para comigo? Vamos fazer exatamente isso. Sabe, pegarmos um papel ou podemos abrir as nossas notas aí do celular e começarmos a escrever o que Deus já fez. Sabe, não escrevermos novos pedidos, mas escrevermos respostas. Nós não escrevermos problemas, mas escrevermos livramentos de Deus. Não escrevermos aquilo que ainda nos falta, mas escrevermos aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos, e você vai ver que você vai se surpreender muito com tudo isso. Quando nós começarmos a contar as maravilhas de Deus, pode ser que você perceba como existem muitos motivos para nós agradecermos, muito mais do que nós imaginávamos. A gente costuma medir a bondade de Deus apenas pelo tamanho daquilo que ainda desejamos receber, ainda aquilo que ainda queremos receber e pensamos: Deus pode fazer isso, então Deus ele é bom. Mas a bondade de Deus ele não começou hoje. A bondade de Deus já está muito mais presente nas nossas vidas, muito antes de nós percebermos. Então hoje, antes de você pedir alguma coisa a Deus, pare por um instante e agradeça a Ele. Olhe para a sua história, olhe para os livramentos, olhe para tudo aquilo que Deus já fez. E talvez você descubra que realmente são tantas maravilhas que, como Davi, você vai poder dizer: Senhor, eu queria contar tudo, eu queria anunciar tudo, mas são muito mais coisas do que se podem contar. E aí, quando você perceber isso, alguma coisa vai mudar dentro de você. A gente para apenas de viver reclamando do que ainda nos falta, do que ainda não temos, e começamos a reconhecer aquilo que nós já recebemos. Deus, ele não fez poucas coisas na nossa história. Não, ele fez muitas, milhares de coisas, infinitamente. A bondade dele já se manifestou em nós de forma tremenda. Você só precisa hoje parar de olhar apenas para o que ainda não aconteceu e começar a enxergar as maravilhas que já aconteceram. Leia depois Salmo 40, versículo 5. Leia esse versículo novamente e vai te abençoar muito. E aí você vai fazer uma pergunta para você mesmo: quais são as maravilhas que Deus já fez na minha vida que eu estou deixando de perceber?